A geração mais fraca de cristão, sem sombra de dúvida, é a nossa geração. Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, espero que esteja bem, espero que esteja com saúde e já faço para você aquele convite especial. Se ainda não é inscrito no canal João Pedro Torales, aproveite para se inscrever, pois eu tenho a certeza que este canal será uma bênção para você e para toda a sua família. E o tema de hoje é: a geração mais fraca de cristão é a nossa geração. Sem sombra de dúvida, a geração atual, a geração do século 21, a nossa geração, a minha geração e a sua geração é a geração mais fraca de cristãos de todos os tempos. Bom, eu quero aqui fazer uma ressalva muito importante, que a geração dos discípulos, embora houve momento de fraquezas, mas foi uma geração que eles foram perseverantes na fé. Os discípulos sofreram, os discípulos morreram pela verdade, os discípulos entregaram suas vidas em prol da verdade. Não mediram esforços para levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo. Então os discípulos não cederam, foram firmes até o último instante da sua vida. A geração dos discípulos foi uma geração firme, forte e que realmente se converteu a Jesus e morreram em prol da verdade do Evangelho de Cristo. Também temos outra geração, a geração dos valdenses. A geração dos valdenses foram pessoas fiéis que, em meio a provas, em meio a espadas, em meio à morte, não se entregaram às coisas do mundo, não cederam a pressões externas, não cederam às pressões de líderes falsos, mas foram líderes ou foram pessoas, os valdenses, que morreram também pela verdade. Foi uma geração firme, forte, que chamava o pecado pelo nome, que aceitava Jesus de todo o coração e que entregava tudo o que tinha em prol da mensagem de Deus. Esta é a geração dos valdenses. E a nossa geração, irmão João Pedro? Eu não tenho dúvida, eu não tenho sombras de dúvida que a minha geração, a nossa geração, é a geração mais fraca que existe. É uma geração que, se estiver chovendo, a pessoa diz: está chovendo, eu não posso ir à igreja porque vou me molhar. Um exemplo simples. É uma geração que uma pequena chuva impede o crente de ir à igreja. É uma geração que um pequeno frio já é o suficiente para que o cristão, o crente, o adventista não vá à igreja. Esta geração é uma geração que, se o irmão olhou um pouco diferente, numa linguagem popular, olhou torto para a pessoa já diz: estão me perseguindo. Eu estou sendo perseguido na igreja. As pessoas não gostam de mim na igreja, então eu vou deixar de ir na igreja. Amigo, quem te falou que olhar torto para você é perseguição? Quem te falou? Porque as pessoas não sorriem para você, já é sinal de você abandonar a igreja.
Estamos na igreja por amor às pessoas, para agradar homens, ou estamos na igreja para adorar ao Senhor Jesus? Esta geração, meu amado, é uma geração que diz: não podemos guardar a lei de Deus. Hoje é só a graça. A lei de Deus é impossível de ser obedecida. Então a graça me basta. A graça é o suficiente. E esta graça, usada de forma falsa, é uma desgraça. Porque aí a pessoa utiliza, essa geração utiliza de barganha, jogando coisas para a graça, mas ele não quer compromisso com a lei de Deus. Não quer compromisso com as verdades de Deus. Quando é realmente para rejeitar o pecado e ser obediente aos mandamentos de Deus, ele diz: eu não consigo. Joga na conta de Jesus que a graça resolve tudo. A graça, sem obediência, é uma desgraça. Esta geração é uma geração que não quer compromisso. É uma geração que qualquer coisa diz: não podemos, deixe que Jesus faça. Sem dúvida, é a geração mais fraca que existe. Esta geração é uma geração que, se nós apresentarmos que existe um pecado acariciado, se nós apresentarmos que um líder está fazendo errado, a expressão é: estão julgando. Tudo virou julgamento. Nesta geração, quando você aponta o pecado, virou julgamento. Então Paulo era um julgador. Então o próprio Jesus era um julgador. Então Jeremias era um dos mais fortes julgadores. Então Isaías era julgadores. Porque Isaías, Jeremias, Jesus, Ezequiel, Paulo chamava o pecado pelo nome. Hoje, quando nós mostramos o pecado, ou mostramos algo que está errado, seja para um líder, seja para qualquer pessoa, é julgamento. Ai, porque estão julgando. Não julgue, irmão. Irmão, esta geração é a geração mais fraca que tem. Que quando mostramos a verdade do pecado, virou julgamento. Virou juízo ou julgamento de seres humanos. Esta geração é uma geração que, quando vê muitas coisas erradas, não tem coragem de dizer o que está errado. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia. É uma geração de crentes omissos, omissos em todas as áreas da vida. É uma geração que diz: Deus está vendo, deixa que Deus vai resolver. Amigo, Deus nunca vai resolver algo que está ao teu alcance. Grave bem o que eu vou dizer para você. Deus nunca vai resolver algo que está ao teu alcance e aquilo que é para você fazer. Deus não vai descer do céu e trazer um prato de comida para um faminto, se você tem condições de levar esse prato de comida para o faminto, porque você é representante de Deus. Esta geração é uma geração que se omite de defender a verdade e joga para Deus o compromisso que é para Ele, que é para nós. Esta geração é uma geração fraca, omissa, que tem medo de defender o que é certo e o que é errado. Teu compromisso não é com pastor, não é com placa de igreja, não é com denominação. Teu compromisso primário é com Deus. E aí sim, Deus te guiará a toda a verdade e Deus te guiará à igreja verdadeira. Mas primeiro, teu compromisso é com Deus. Esta geração é uma geração, meu amigo, que não tem coragem
de chamar o pecado pelo nome. É uma geração que não tem coragem de chamar o pecado pelo nome. E quando eu digo esta geração, eu me coloco como o primeiro desta geração. Eu não estou aqui falando só para você, eu estou falando para mim primeiramente e depois para nós. Somos assim. A nossa geração é uma geração fraca, omissa, que qualquer coisa abandona a igreja, que qualquer coisa não quer ir para a igreja, que qualquer coisa abandona a Deus. É uma geração que qualquer coisa deixa de orar, qualquer coisa deixa de crer. Amigo, as gerações passadas foram pregadas no madeiro, passaram fome, passaram frio, choraram, apanharam, foram acorrentados por causa do Evangelho. Você já apanhou pelo Evangelho? Você já chorou? Você já foi acorrentado? Você já apanhou por causa do Evangelho? Você foi pregado no madeiro por causa do Evangelho? Você já caminhou 30 quilômetros para ir à igreja? Você já fez isso? Se você não fez isso, então saiba que as outras gerações fizeram isso. E nós não temos coragem de defender o Evangelho. E muitas vezes, tudo é perseguição. Somos uma geração fraca que precisa se fortalecer na rocha, porque do contrário, não herdaremos o reino de Deus. E se comparar as nossas gerações com as outras, nossa geração passará vergonha, porque é a geração mais fraca. Porém, Deus está chamando a gente para nos fortalecer e para que essa geração fraca possa finalmente ficar forte. Virá perseguição para nós, para fortalecer esta geração. Virá perseguição antes da volta de Jesus, porque esta geração precisa ser lapidada. E os que realmente não querem compromisso com a verdade terão que ir embora, porque só será salvo aqueles que foram fortalecidos na rocha. E para isso, Jesus está aqui, para nos fortalecer e para lapidar esta geração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que possamos refletir sobre todas essas palavras e que o Espírito Santo nos guie para fortalecermos como geração. Gostou? Compartilhe, mande para todos os seus amigos esta mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal. Fique na paz do Senhor Jesus.